Olá, senhoras e senhores, estamos de volta para mais um conteúdo no canal. Gostaria que desde já você deixasse o seu like para fortalecer o nosso canal e compartilhasse com muita gente depois de assisti-lo. Gostaria também que você se inscrevesse no nosso canal, fosse um membro, se Deus tocar no teu coração, fosse um membro do nosso canal, nos apoiando, nos ajudando. Tanto porque o assunto é muito interessante. Todo dia 2 de novembro é considerado no nosso calendário o dia dos finados. E aí existem muitas perguntas que deixam a maioria dos cristãos confusos acerca da visitação de túmulos dos seus entes queridos. E é importante esse conteúdo porque eu vou sanar de bate-pronto, rapidinho, bem conciso, as dúvidas de muitas pessoas, tendo em vista que hoje eu recebi já muitas perguntas sobre isso. Então fica comigo, depois da vinheta eu volto com tudo. Bom, gente, de bate-pronto eu já vou logo respondendo as perguntas. São 3 perguntas, 3 respostas. A primeira pergunta é pecado visitar o túmulo de pessoas que já morreram? Resposta, obviamente, não é nenhum pecado. Mas a Bíblia diz, e nós sabemos, que quando uma pessoa morre, o seu destino eterno é selado. É um segredo eterno. E a gente não consegue monologar, discutir sobre se foi para o céu ou se foi para o inferno. Isso é coisas que são extremamente cobertas. Deuteronômio 29 e 29. É algo selado. Não é violável, entende? Então a gente não consegue discutir em relação aos mortos. Não cabe a nós ficarmos debatendo se uma pessoa foi salva ou não salva. A base disso é Hebreus 9, 27. A pessoa, ao ser humano, ao criado, a criatura de Deus foi destinada a morrer uma só vez. Então a gente não pode discutir sobre isso. Então nós definimos, segundo o que nós comentamos agora, que visitar túmulos com qualquer objetivo de orar em favor do morto ou de tentar de alguma forma interceder por ele e em seu destino eterno é algo que vai contra os ensinos bíblicos, contra os arcanos sagrados, e isso a Bíblia condena. Mas na visitação ao túmulo, se de alguma forma você se sente bem, você se sente próximo ao seu ente querido, à sua ente querida, não há nenhum pecado, não há nenhum problema em relação a isso. O pecado é quando você ora para o morto, é quando você ora pedindo a Deus um destino eterno para o morto. E isso está fora da realidade bíblica. Então não há nenhum pecado em visitar o túmulo daqueles que você um dia amou muito, seu ente querido, sua mãe, seu pai. Eu mesmo estou ansioso em visitar o túmulo da minha mãezinha. 2 anos que ela faleceu e eu ainda não visitei o túmulo dela, mas está bem cuidado, bem tratado. A gente deixou alguém lá para cuidar do túmulo certinho. O que eu sei é que está bem bonitinho o túmulo. Segunda pergunta, é pecado chorar pelos mortos? Também não. Também não é pecado chorar pelos mortos, porque existe algo dentro de nós chamado saudade. E essa saudade, ela vem, a gente não consegue dominar a sua entrada no nosso coração. Então a saudade faz com que a gente chore, com que a gente lembre, né, com que traga as lembranças da vivência, do tempo em que ficamos juntos e que vivemos histórias, experiências, enfim. Então não há nenhum pecado. A Bíblia nos relata no capítulo 34, verso 8 de Deuteronômio, que os filhos de Israel choraram, prantearam a morte de Moisés, mesmo não o velando, porque quem o enterrou foi o anjo em um lugar que ninguém sabe, por 30 dias. Por 30 dias o povo não se esqueceu de Moisés e faziam memória dele. Isso é bonito. Choravam por causa da morte de Moisés. Não há problema nenhum. Terceira pergunta, terceira resposta, e eu fico por aqui. Existe alguma restrição bíblica para a visitação de túmulos no dia de finados? Todo dia 2 de novembro é o dia dos finados. E aí você percebe que os cemitérios dos bairros, das cidades, de todo o Brasil, é uma visitação fora do normal, não é? Uma coisa que eu acho estranha é que quando em vida, você male deu um buquê de flor para essa pessoa. Quando em vida, você male deu uma atenção de 1, 2 horas para essa pessoa. Agora, depois de morto, você vai lá visitá-la. O que a gente percebe no dia de finados é um pouco de hipocrisia da parte de muitas pessoas. Mas deixa para lá que esse é outro assunto. Vamos responder se existe alguma restrição bíblica para a visitação de túmulos no dia de finados.
Absolutamente não. Não há nenhuma restrição bíblica. Mas a Bíblia considera errada a prática de muitas pessoas, muitas, não são poucas, muitas pessoas que ao visitar os túmulos dos seus entes queridos têm o objetivo de agradecer a Deus pela graça que o morto deu a ela ou deu a ele. Algumas pessoas fazem promessas em nome do morto e vão lá cumprir, colocando o morto na condição de mediador de uma bênção, mediador de um milagre, de uma libertação, mediador de uma grande bênção. As pessoas chegam lá, vai visitar o túmulo, faz do morto um Deus. Ele canoniza o morto, ela canoniza o morto. Agradece a ele por bênçãos alcançadas. Quando a pessoa morre, a alma ela descansa, a alma, a consciência ela descansa, ela dorme. A Bíblia diz que ela dorme até o dia do chamado no arrebatamento. O espírito foi para Deus, a vida foi para Deus, mas a alma descansa até o dia do Senhor. Não há nela nenhum entendimento, nenhum passamento de lá para cá. Que depois que a pessoa morre, não há mais nenhuma ligação espiritual entre a pessoa que morreu e entre a pessoa que está viva. Não há como o morto realizar nenhum milagre para os vivos. Não há. Isso está fora de cogitação bíblica. Não existe condição bíblica que pauta essa prática ou esse tipo de fé. Esse tipo de visita aos túmulos também é contrário ao que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então não há mediadores. Quando a pessoa morre, a alma descansa até o dia do encontro com o Senhor, do arrebatamento, o espírito volta para Deus. Ele fica e ela fica inconsciente, descansando como você estivesse dormindo. Nós não podemos fazer de um morto mediador. Visitar, não há nenhuma restrição. Visitar no dia do finados, também não há nenhuma ilegalidade em relação a isso. Eu estou falando em questões bíblicas. Mas fazer do morto um mediador, não. Aí a Bíblia condena estritamente. Com essa palavra eu digo, visitar o lugar dos mortos não há problema nenhum. Porque o problema é os vivos, não são os mortos. Mas para encerrar aqui, eu quero deixar uma palavra para vocês. Visite o lugar das pessoas que você ama, cuide do túmulo, não há problema nisso. A pessoa foi muito amada, é muito querida, vocês têm uma história juntos, não tem problema nenhum você tirar o dia de finados para visitar, como é uma cultura. Porém, não canonize os mortos, não endeuse os mortos. Os mortos já foram, já viveram a vida deles. E eles não podem ser mediador de milagres e bênção para você. O único que pode fazer isso por você é Jesus Cristo, porque ele sim venceu a morte e ele está vivo. E Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Deus em Cristo abençoe você. Meus sentimentos a todos que hoje estão enlutados, tendo em vista que entre esses 2 últimos anos muitas pessoas morreram. O Brasil vive em luto, mas fica a palavra aqui de instrução para você que quer visitar e acha que é pecado, e acha que tem algum problema, e acho que biblicamente eu consegui esclarecer bem rapidamente para você. Deus em Cristo te abençoe e até o próximo conteúdo, gente.